Capítulo 3. Como fomos amados. Parte 2. Oprah. Como isso acontece? Dr. Perry. Bom, falemos um pouco mais sobre neuroplasticidade, que é basicamente a capacidade de mutação do cérebro. Um dos princípios fundamentais da neuroplasticidade é que o padrão de ativação faz uma grande diferença em como uma rede neural se altera. Por exemplo, uma ativação moderada, previsível e controlada dos nossos sistemas de resposta ao estresse leva a uma capacidade de resposta ao estresse mais flexível e mais forte, que permite que uma pessoa demonstre resiliência mesmo diante de estressores mais extremos. É mais ou menos como o levantamento de peso para nossos sistemas de resposta ao estresse. Exercitamos o sistema para deixá-los mais forte. Quanto mais enfrentamos desafios moderados e nos saímos bem, mais capacitados ficamos para superar desafios maiores. É algo que vemos em esportes, artes cênicas, prática médica, combate a incêndio, prática de ensino, em quase todo esforço humano. A experiência pode melhorar o desempenho. É por isso que o estresse não deve ser temido nem evitado. O que causa problemas é o padrão e a intensidade do estresse, bem como o nosso controle sobre ele. Infelizmente, para uma quantidade enorme de pessoas, o padrão de ativação do estresse é imprevisível, incontrolável, prolongado ou extremo. Muitos anos atrás, fui chamado para atender uma criança no hospital, um menino de 13 anos chamado Gessé. Ele estava em coma após um ferimento na cabeça resultante de uma briga com seu pai temporário. Gessé nasceu em uma família com um histórico multigeracional de abuso e exploração sexual, envolvimento com tráfico e prostituição infantil. Quando tinha 5 anos, uma investigação policial descobriu que seus pais já o expunham à prostituição. Ele foi retirado de casa e entregue a uma família de acolhimento. Rodou pelo sistema e, depois de 3 tentativas fracassadas, acabou num lar provisório especializado em crianças altamente necessitadas. Os pais adotivos cuidavam de outras 9 crianças. Muitas tinham sérios problemas de desenvolvimento, atraso no desenvolvimento da fala, comportamentos agressivos e explosivos, espalhavam fezes pela casa. Todas tinham sido mandadas para aquele lugar por comportamentos incontroláveis. A família tinha um bom histórico com crianças difíceis. Acontece que aquela família tratava as crianças com terror e abuso. A menor infração, elas eram privadas de comida. O castigo físico abusivo era rotina. Exercícios forçados eram uma estratégia para exaurir as crianças. Quem se comportasse mal era obrigado a dormir do lado de fora, numa espécie de galinheiro. A geladeira vivia trancada para que as crianças não conseguissem roubar comida. Os filhos adolescentes biológicos da família eram incentivados a participar da humilhação e do abuso físico das crianças acolhidas. Por diversas vezes, Gessé tentou fugir daquele inferno. À noite, tiravam seus sapatos e suas roupas para tentar impedi-lo. Ele fugia, mas era sempre capturado e levado de volta. Uma vez no inverno, correndo descalço por uma estrada do interior, apenas de cueca, foi encontrado por um assistente do xerife do condado. Gessé contou-lhe sobre o abuso. O assistente lhe disse para parar de mentir sobre as boas pessoas que tinham a generosidade de acolhê-lo na própria casa. Naquela noite, ele foi obrigado a dormir no galinheiro. O registro daquele dia em seu diário secreto é: Por que Deus me odeia? Esta é uma história de sofrimento profundo, então vamos deixar de lado a experiência de Gessé por um momento e falemos
sobre como nosso sistema de resposta ao estresse nos ajudam durante esse tipo de trauma persistente. Já mencionamos a resposta, luta ou fuga. O termo foi cunhado em 1915 por Walter B. Cannon, pesquisador pioneiro em estresse. Ele usou a frase para descrever a resposta extrema diante da percepção de uma ameaça, bem como as respostas fisiológicas que a acompanham. Vamos chamá-la de resposta de ativação. Na resposta de ativação, como observamos anteriormente, o cérebro se concentrará na ameaça, desligando qualquer impulso dispensável do corpo e do mundo externo. No preparo para a luta ou fuga, nossos batimentos cardíacos se aceleram, a adrenalina e os hormônios relacionados ao estresse, como cortisol, são liberados, bem como o açúcar armazenado nos músculos, para onde o sangue é desviado. O foco geral da resposta é externo. Quase todo mundo já se sentiu ameaçado e experimentou alguma versão dessa resposta ativadora. Pode ter sido durante uma visita ao dentista, uma colisão de carro, uma prova iminente, uma discussão acalorada ou a perspectiva de falar em público. Pode ser que você sinta a palma das mãos suando, o coração disparado, estava ansioso ou nervoso. Tudo isso se deve à resposta de ativação. Se você for como a maioria das pessoas, obviamente não irá dar calma para a luta em poucos segundos. Quando encontramos uma ameaça em potencial, nosso comportamento padrão inicial é se agrupar. Oprah, espere, por favor, explique se agrupar. Dr. Perry, lembre-se que nós humanos somos criaturas muito sociais. Somos contagiados pelas emoções dos outros e estamos continuamente em busca de sinais de aprovação e pertencimento. Você mesmo observou a reação de como me saí? Então, quando há um sinal inesperado, confuso ou potencialmente ameaçador, procuramos outras pessoas que nos ajudem a determinar o que está acontecendo. Observamos especialmente suas expressões faciais em busca de indícios sobre como interpretar a situação. Pense naquele olhar que transmite uma mensagem como: ele disse mesmo isso? Que você e Gayle podem compartilhar ao ouvir algo chocante ou impróprio. Se não houver ninguém mais presente ou se você receber a confirmação de que a situação é de fato ameaçadora, você extrapola os limites do grupo e esquadrinha o ambiente para tentar contextualizar a ameaça. A seguir, é possível que você fique paralisada. Imagine um estacionamento escuro. Você ouve um barulho estranho e para. Pausa, seu pensamento trava momentaneamente. Esse tipo de paralisia também pode acontecer quando a pessoa está em uma interação tensa, em que há opiniões conflitantes. Talvez você não se sinta participando da discussão até alguém perguntar: então, qual é a sua opinião? O que deveríamos fazer? Antes de conseguir processar e responder, é possível que você simplesmente mantenha o olhar fixo, paralisado. Com frequência, sua reação não parecerá muito inteligente. Lembre-se, quanto mais ameaçados ou estressados nos sentimos, menos acesso temos à parte racional do nosso cérebro, o córtex. Conforme nossa percepção da ameaça se intensifica, entramos em um estado de luta ou fuga. Para resumir a sequência completa da resposta de ativação, pense no que acontece quando você encontra um veado na mata. Os veados são super atentos e vivem em bandos. Se ouvem alguma coisa ou se o comportamento de algum deles muda, eles congelam. Isso os ajuda a localizar a ameaça em potencial e dificulta que sejam vistos por predadores, cujo sentido mais forte é a visão. Se a ameaça persiste, eles fogem, mas se você encurralou o veado, ele lutará. Bando, paralisação
fuga, luta. Então, voltemos a Jessé. Durante o tempo que passou na casa de acolhimento, sua resposta dominante ao estresse era de ativação, e ele resistia e ia embora, fugindo, e por fim lutava. Um dos métodos preferidos daquela família para subjugar as crianças era exauri-las. O exercício obrigatório era rotina. Exigiam, por exemplo, que subissem e descessem correndo um lance de escadas. Um dia, Jessé deu um basta. Chegando no alto da escada, recusou-se a continuar. O pai provisório ficou furioso, mas Jessé não se mexeu. Houve uma luta corporal, Jessé caiu, ou foi empurrado escada abaixo. Sofreu um sério ferimento na cabeça que o deixou em coma no hospital. Já dissemos que nosso cérebro usa duas estratégias básicas para nos ajudar a dar sentido ao mundo. Em primeiro lugar, ele associa padrões de informações sensoriais concomitantes, criando memórias de nossas experiências. Em segundo lugar, usa essas lembranças armazenadas para classificar e interpretar novas experiências. Se a nova informação for bastante semelhante à experiência anterior, ele a classifica como semelhante ou igual à experiência passada. Jessé tinha 2 conjuntos de memórias traumáticas do abuso, na primeira infância e dos maus tratos na casa de acolhimento. Quando ele era uma criança pequena, vítima de abusos, uma resposta do tipo luta ou fuga, resistir, chorar, chutar, até mesmo tentar lutar. Simplesmente não seria adequada, pelo contrário, teria levado a mais sofrimento e dano. Por sorte, como mencionamos antes, nosso cérebro também pode contar com uma resposta bem diferente ao estresse, a resposta dissociativa. A dissociação é uma capacidade mental complexa que usamos no cotidiano. Envolve desligar-se do mundo externo e focar no nosso mundo interior. Permitir que a nossa mente divague é uma forma de dissociação. E assim como a resposta de ativação, a resposta dissociativa tem uma continuidade. Com a piora do estresse ou da ameaça, a resposta dissociativa leva a pessoa cada vez mais a um modo de proteção. Enquanto a fisiologia da resposta de ativação consiste em otimizar o modo luta ou fuga, a fisiologia da dissociação nos impele a descansar e nos reabastecer a sobreviver ao dano e tolerar a dor. Enquanto a ativação aumenta a frequência cardíaca, a dissociação desacelera o coração. Enquanto a ativação envia o sangue para os músculos, a dissociação mantém o sangue no tronco, para minimizar a perda sanguínea em caso de ferimento. A ativação libera adrenalina e a dissociação libera substâncias analgésicas próprias do organismo, encefalina e endorfina. A única opção adaptativa disponível para Jessé aos 4 anos, quando sofria abusos, era a dissociação, a capacidade de fugir emocionalmente para seu mundo interior. Como parte da minha avaliação, quando Jessé estava em coma, submeti a ele, mesmo inconsciente, peças de roupas não lavadas do pai biológico e do pai provisório. Jessé teve uma resposta fisiológica notável. Quando novamente exposto ao cheiro daqueles 2 homens, quando coloquei roupas do pai provisório sob seu nariz, ele começou a se debater e a gemer. A frequência cardíaca subiu de 90 para 162 batimentos por minuto. Acredito que essa resposta de ativação intensa se deveu a um conjunto de lembranças traumáticas dos abusos nas mãos do pai provisório, assim como aconteceu com o Mike no capítulo 1. Essas lembranças ficam armazenadas em áreas inferiores do cérebro. Ele também reagiu às roupas do pai biológico, porém com menos movimentos. A frequência cardíaca, que aumentou inicialmente, despencou para menos de 60 batimentos por minuto. Isso era consistente com uma resposta dissociativa a partir da ativação da lembrança de abuso nas mãos do pai.
mesmo que o córtex estivesse indisponível, em outras palavras, adormecido ou em coma. Essas sugestões evocativas disparam emoções, respostas fisiológicas e comportamentos complexos decorrentes das memórias armazenadas em sistemas inferiores do cérebro. A conclusão até aqui é a seguinte: nossas respostas específicas relacionadas a trauma dependerão da resposta de estresse que foi dominante em qualquer experiência específica. Uma pessoa pode ter múltiplos gatilhos evocativos que despertem respostas comportamentais muito diferentes. Alguns gatilhos relacionados a trauma podem deixá-la evasiva e fechada. Outros podem enfurecê-la e imobilizá-la. A impressão digital complexa de uma experiência traumática será diferente para cada pessoa. O momento, a natureza, o padrão e a intensidade de uma experiência traumática podem influenciar a maneira como uma pessoa será impactada. A história não parou aí. Ele saiu do coma, mas infelizmente teve sequelas. Mudou-se para uma casa de repouso, onde viveu e trabalhou como auxiliar de locomoção. O processo de sua recuperação tem muito a nos contar sobre o poder curativo do vínculo. Quando falarmos sobre cura e recuperação, voltaremos a Gessé. Por enquanto, pense na história dele como uma mostra da incrível maleabilidade do cérebro e do poder da esperança. Oprah. Acho que é isso que as pessoas que lerem este livro estarão procurando acima de tudo. A esperança de que não importa o que tenha acontecido, existe uma fresta de luz que poderá levá-las adiante. As histórias que você está contando podem ajudá-las a perceber que não estão sós com seus traumas. Com isso em mente, podemos falar um pouco sobre trauma e medo? Conheci inúmeras pessoas que sofreram abusos quando criança e parecem viver um constante estado de medo, ainda que não haja mais ameaça. Você pode explicar o que acontece com o cérebro quando a pessoa cresce com medo? Dr. Perry. Sim, esse é o ponto essencial para entender crianças como Gessé. Elas estão sempre em estado de medo. Uma pessoa pensará, aprenderá, sentirá e se comportará de um jeito diferente quando estiver com medo, em comparação aos momentos em que estiver segura. O funcionamento do cérebro é estado dependente. A qualquer momento, o status coletivo dos nossos sistemas físico e da atenção, da mente, determina o nosso estado, que pode mudar com muita rapidez. As duas maiores categorias do estado são acordado ou adormecido. No sono, há estágios diferentes. Por exemplo, REM, sigla inglesa para rápido movimento dos olhos, dormindo. Da mesma forma, quando estamos despertos, temos diferentes estágios ou estados de ativação. Há uma grande quantidade de informação aqui e só chegaremos a algumas delas mais tarde no livro. Então vamos caminhar juntos. Comecemos pelo lado esquerdo da figura 6, com a coluna calma. Nesse estado, podemos estar relaxados e deixar nossa mente vagar. Também temos acesso à parte mais racional do nosso cérebro, o córtex. A coluna seguinte, alerta, indica situações em que nos concentramos em algum aspecto do mundo externo, uma conversa, por exemplo. Quando estamos bem regulados, em equilíbrio, conseguimos nos manter nos estados ativos e de alerta e calma a maior parte do dia. Algumas vezes seremos desafiados, surpreendidos ou ameaçados e mudaremos para estado alarme. Quando isso acontece, começamos a pensar de um jeito mais emocional, uma vez que os sistemas inferiores do cérebro assumem o comando. Nossas conversas regridem para discussões e a lógica dos nossos argumentos se desgasta em ataques emocionais ou personalizados. Agimos com menos maturidade e com frequência dizemos ou fazemos coisas das quais nos arrependemos. Se estivermos realmente diante de uma ameaça, avançaremos para o estado de medo.
Nesse ponto, as áreas inferiores do cérebro estão no controle. Nossa capacidade de resolver problemas se deteriora e ficamos focados no momento. Logicamente, no momento, isso é adaptativo. Os problemas surgem quando o indivíduo fica paralisado nesse estado. É isso que um padrão de estresse extremo e prolongado pode fazer. Pense em Gessé. A imprevisibilidade era contínua, o sofrimento, a ameaça e o medo eram incontroláveis e às vezes extremos. Os sistemas de resposta ao estresse adaptaram-se e se tornaram sensibilizados. Gessé ficou imobilizado num estado permanente de medo. Ora, como já sugerimos, o que é adaptativo para crianças que vivem em ambientes caóticos, violentos e permeados por trauma, torna-se inadequado em outros ambientes, sobretudo na escola. A hipervigilância do estado alerta é confundida com transtorno do déficit de atenção com hiperatividade. A resistência e o desafio do alarme e do medo são rotulados como transtorno desafiador de oposição. O comportamento de fuga faz com que sejam suspensas da escola. O comportamento belicoso leva a acusações de agressão. O mal-entendido generalizado de comportamento relacionado a trauma tem um efeito profundo em nosso sistema educacional, de saúde mental e de justiça de menores. E é por isso que precisamos de sistemas que levem em conta o trauma e se informem sobre ele. E precisamos mudar a pergunta de qual é o seu problema para o que aconteceu com você.